Olá, estamos começando mais um Festival CCN Nova Mix e neste mês o nosso tema é Panetones especiais. E para isso, para falar desse assunto, contamos aqui com a presença ilustre do Johanny Roos, que é gerente do Innovation Center da Puratos. Melhor do que eu apresentá-lo, ele próprio contar um pouquinho sobre a sua experiência e toda a sua trajetória na Puratos. Oi, pessoal, muito obrigado pelo convite, muito lisonjeado em fazer parte desse momento tão especial e falar dessa data que é tão especial, né, o Panetone. Olha quem está aqui do meu lado, aqui, olha, eu trouxe logo um Panetone. Eu vou contar a história desse Panetone aqui já. Mas, meu nome é Johanny Roos, né, sou gerente dessa área, eu diria que é a área mais mágica da Puratos, porque é aqui que nós transformamos todas as misturas, todos os ingredientes que estão fracionados em receitas, né? E essas receitas são aquelas receitas inovadoras que encantam todos os clientes. Então, por isso que eu digo sempre que essa aqui é uma área mágica aqui na Puratos. Muito obrigado pelo convite. Você aqui com a gente, querido. E para a gente começar falando um pouquinho sobre Panetone, eu queria perguntar para você, a gente está aí, quando a gente fala em Panetone, as pessoas podem pensar, poxa, mas está muito cedo. Não está cedo ainda para a gente falar de Panetone, né? Quando a gente olha, dezembro já está aí. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a campanha da Puratos, né, dessa ideia de trazer o Panetone como um produto que seja encontrado nos mercados, padarias o ano todo. Conta um pouquinho de quais seriam as principais vantagens para os donos, né, para os panificadores, os donos dos mercados. Quais são as vantagens de ter Panetone ao longo do ano e não necessariamente só ali no final do ano, perto do Natal? Maravilha. Bom, primeiro, Panetone para a gente, sem dúvida nenhuma, começa em maio, mais ou menos, já começam todos os trabalhos, porque as campanhas começam a ser fechadas entre junho, julho até setembro. Então, nós já estamos em plena campanha de Panetone, aqui, fazendo tudo o que se pode ser feito de Panetone. E sim, o Panetone é uma excelente oportunidade, ele tem uma aceitação no paladar do brasileiro muito grande, né? E ele pode ser apresentado o ano inteiro. Existem as principais aplicações durante o ano inteiro, não precisam ser só limitadas ao formato do Panetone, né? Eu sei que na Páscoa a gente transforma esse Panetone em colomba, que é uma excelente ideia, mas assim, o que a gente tem mais visto são pessoas transformando ele em formato de pão de forma e fatiando ele, sabe? Então, assim, você tem ali uma maneira bem prática, porque todo mundo tem uma modeladora, são processos bem simples de você dar vazão, né, a essa necessidade consumidora. Porque isso é muito importante, você entender seu consumidor, o que ele gosta, e ele não pode ficar somente limitado a uma época do ano. Quando você coloca um pouquinho de açúcar e canela, por exemplo, por cima, você já começa a modificar um pouco o perfil do Panetone, fazendo com que ele vire um pão de passas, sei lá, como um pão, enfim, pode colocar gota de chocolate, pode colocar só casca de laranja, só frutas cristalizadas, enfim, dá para se transformar ele em muita coisa que você quase mascara completamente aquele sabor de Panetone, quando você vai adicionando, né, óleo de laranja, um pouco mais de baunilha. São dicas assim que a gente percebeu que os clientes que fazem grandes volumes o ano inteiro, eles usam essas técnicas aí. Muito bacana, Johanny, legal. E aí vou aproveitar esse gancho, né? Vou comentar aqui, eu sei que a Puratos investe muito em pesquisa, né? Desde na própria matriz, até no Brasil também, né? A matriz na Bélgica, e aqui dentro nós também investimos, vocês investem muito em pesquisa, e queria que você contasse um pouquinho para a gente das pesquisas que hoje que dados a Puratos tem hoje sobre Panetone. Ótimo. Nós temos uma pesquisa que chama Taste Tomorrow, que é o sabor do amanhã, né? A Puratos investe muito em entender o consumidor para que a gente possa ajudar nossos clientes. Nós não atendemos o consumidor final, mas a gente gostaria de entendê-los muito bem, o consumidor final, para que a gente pudesse apresentar a solução ideal para cada um deles, né? E aí, essa pesquisa, que eu vou falar um pouquinho para vocês, fala um pouquinho que 53,6% dos lares consomem Panetone. E o público que mais consome Panetone é o acima de 50 anos. O consumo per capita
é de 1,3 quilos por ano, e que daria mais ou menos 2,6 unidades, né, se fosse transformado ele em panetone. E são consumidos 42 milhões de toneladas de panetone. As marcas líderes vendem o panetone entre 28 e 35 reais. E as lojas que produzem, elas vendem entre 7 e 9 reais. A pergunta que eu faço é por que eles vendem tão barato? Bom, tem a questão dos ingredientes, tem uma série de questões, mas tem muitas vezes a questão de como apresenta o panetone, né? Quando você coloca ele numa caixinha, quando você coloca ele numa embalagem mais bonita, mais apresentável, o valor que você agrega é muito maior. Nós temos vários exemplos aqui de clientes que começaram com 2.000 panetones por campanha, né? Ou por ano, por final de ano. Daí a pouco passaram para 5.000, daí a pouco passaram para 30.000, e daí a pouco, o ano retrasado, não o ano passado, mas o ano retrasado, ele chegou a 110 mil unidades. Então imagina você vender, e isso não vendendo a 7 reais, vendendo a 35 reais a unidade de meio quilo. É bem verdade que a embalagem que esse cliente criou é uma embalagem super especial e todo ano muda, então acabou virando também um objeto de coleção dos clientes também, né? Então assim, agregar valor no panetone, imagina você agregar tanto valor, com certeza a embalagem ali talvez seja uns 4, 5 reais, mas o resto está na lucratividade. Então assim, essas pesquisas nos orientam muito na hora de fazer as receitas, de como finalizar e como elaborar as receitas, para que a gente possa encaixar e mostrar para os nossos clientes qual seria a melhor maneira de abordar e apresentar um panetone para trazer a rentabilidade e a percepção também de diferente, de inovador nos clientes. Inclusive porque hoje em dia é um grande presente, né? Não é nem só uma questão de um item para se pensar no consumo, mas é um presente, como chocolate, como tantos outros produtos que acabam tendo esse efeito também para presentear as pessoas, né? Muito bacana. Olha esse panetone aqui. Deixa eu só te mostrar esse panetone. Claro, olha, lindo. Se não é um presente, não é um belo presente isso aqui? Então esse aqui é um panetone, por exemplo, já que nós vamos falar talvez agora sobre os diferentes tipos de panetones que a Foratos tem, porque também as diferentes misturas que nós temos, elas servem para atingir diferentes públicos, vamos dizer assim. Vamos falar, por exemplo, se a rede de mercado tem, por exemplo, já compra muita farinha e tem profissionais habilidosos ali dentro, nós temos o panetone pasta, que pode ajudar a produzir panetone de uma forma em que ele só use a pasta. Se a padaria quer realmente um panetone já melhor, mais fácil de finalizar, com menos mão de obra, a gente tem um integral, onde ele vai toda a farinha. Aí o panificador precisa somente colocar água e fermento. E se ele quiser um panetone um pouco mais premium, aí nós temos o artigianale, que é o nosso panetone com fermentação natural. Então, existem vários panetones aqui, tem até o que é sem esponja, com esponja, diferentes modelos de panetone para justamente atender a demanda específica e as dificuldades que cada um tem no seu processo de elaboração, fazendo com que você possa escolher aquele panetone que vai se adaptar melhor ao seu negócio. Já entendi que tem uma variedade muito ampla, que varia muito, né? A oferta vai de acordo muito com a necessidade do cliente, mas queria que você desse uma pincelada aqui das oportunidades de receitas que podem ser criadas e outros produtos que compõem o mix, por favor. Quando a gente fala das oportunidades e das receitas, a minha preocupação sempre fica no pensamento de o quão inovador é a receita, mas o quão também factível ela é. Ou seja, como eu consigo fazer uma coisa diferente, fazer uma receita diferente dentro de um processo produtivo bem simples, porque, principalmente quando você trabalha com pré-mistura, você já traz esse pensamento para dentro, de como eu posso produzir de maneira fácil e rápido
receitas que são extremamente complicadas. Panetone é uma das receitas bem complicadas. Até recentemente eu participei como jurado de um campeonato mundial de panetone, né? Ali, para se fazer um panetone, para você ter ideia, você gasta 3 dias para fazer um panetone, assim, para fazer uma massa de panetone. E se você usa uma pré-mistura, que vem tudo isso, né, de uma forma condensada, você talvez demore 3 horas para fazer um panetone. Então, assim, claro que um artesanal tem, né, esses que demoram 3 dias, tem o seu perfil, seu approach, seu cliente, mas tem também aquele que não consegue fazer isso. Eu tenho vários colegas que não conseguem fazer panetone, porque panetone não é tão simples assim, fazer um panetone artesanal. E aí, quando você compra essas soluções já mais completas, né, que as indústrias oferecem, como a Puratos oferece, você tem um balanceamento de receita muito específico, com tecnologias e tudo mais. Eu estou dizendo um panetone para durar 3 meses, por exemplo, né? A Puratos tem essas tecnologias. É um panetone para fazer com que, quando você comece a morder o panetone, ele dissolva na boca, sabe? Até a mordida, quantas mordidas você dá num pedaço de panetone, por exemplo. Tudo isso aqui a gente estuda para ver se a gente consegue fazer com que a mastigação fique mais fácil, a sensação de comer um panetone seja mais agradável. Enfim, tudo isso aqui realmente a gente transforma e aí transforma em diferentes misturas, como eu expliquei, para que a gente encontre não só os diferentes tipos de negócio que têm dificuldades em pontos específicos, como eu quero comprar uma solução completa. Não, eu já compro farinha separada, então a gente já sabe por onde a gente pode começar. Eu não tenho tempo de fazer esponja. Por exemplo, panetone é um tipo de pão doce que precisa de uma esponja, mas se não consegue fazer uma esponja, que demora 30 minutos a 40 minutos para descansar, nós temos uma solução que é para panetone sem esponja. E assim por diante, até o ápice do panetone que nós temos aqui, que é o artigianale, né? Que é esse que eu mostrei para vocês, que ele tem a fermentação natural dentro de si e você precisa adicionar ovos e manteiga, fazendo com que ele fique com o perfil e a qualidade de panetone importado. Isso aí é bem real, assim. Até os meus colegas que vieram aqui semana passada, até tive o prazer de receber o campeão do campeonato de panetone. Semana passada ele esteve aqui. E aí ele fez o panetone dele e nós fizemos o nosso. Ele falou, nossa, que qualidade que vocês têm. Então, assim, a gente está entre os panetones, né, quando você fala de premium, reconhecido pelos melhores como um excelente panetone. Você até me falou um pouquinho aí, de alguma forma, mas queria reforçar aqui uma pergunta para você, para a gente fechar. Quais são, né, os principais diferenciais das pré-misturas de panetone da Puratos em relação aos concorrentes? Quando você compra, vou dizer mais, eu vou um pouco mais para trás, não só dos panetones, e aí eu entro nos panetones, mas quando você compra, por exemplo, misturas de uma empresa como a Puratos, você não compra somente a matéria, né, ou aquilo que chega na sua loja como para você transformar em receita, mas você compra um know-how de profissionais, de engenheiros extremamente capacitados, de um estudo de mercado extremamente minucioso que visa estritamente panificação, confeitaria e chocolate. Nossos estudos de mercados não visam comida em geral, é realmente específico, ou seja, tudo isso ele é agregado às nossas misturas, qualquer que seja. E na de panetone, esse know-how de 30 anos de Puratos Brasil, vendendo panetone, nos faz líder de mercado, sem dúvida nenhuma. Hoje a gente estipula mais ou menos que na faixa de 22 milhões de panetones, se transformássemos todas as nossas misturas de panetone que a gente vende em unidades de panetone, seriam 22 milhões de unidades. Imagina, a gente é líder absoluto e essa liderança nos faz também investir muito em testes, em sensoriais, em saber se é mais cítrico o panetone, se ele é mais abaunilhado,
qual é o tamanho, qual a unidade, qual a decoração, quais são os ingredientes que a gente pode colocar. E aí, com isso, a gente resolveu também desenvolver toda uma linha de recheios que é especificamente para panetone, que ele não tem atividade de água, né? Ou seja, você coloca aquele recheio lá dentro do panetone, ele vai permanecer do jeito que você colocou. Porque muitos recheios eles acabam entrando com atividade de água com o próprio panetone e ficam ali no fundo do panetone quando você corta. Esses são específicos, né? Que é a nossa linha gourmet de recheios. Então, tudo isso faz parte, sem contar com todas as tecnologias, né? Porque você tem, por um lado, todo um estudo de mercado extremamente minucioso e cuidadoso para entender o que o consumidor quer comer, qual a quantidade, qual é o tamanho, o sabor, enfim. E, por outro lado, você tem toda a parte tecnológica, em que está envolvido as tecnologias que a gente busca, muitas vezes, na floresta de Wantan, por exemplo, enzimas específicas. Também no Parque Yellowstone, nos Estados Unidos, foram descobertas algumas enzimas. Todas essas enzimas são colocadas nas nossas misturas, enzimas e emulsificantes são colocados nas nossas misturas para justamente proporcionar a melhor sensação de comer um panetone. E assim, nós temos, e com isso, claro, nós temos um mercado de grandes empresas também compram de nós, né? Essas grandes empresas que vendem panetone são nossos clientes também, porque nós desenvolvemos esses estudos especificamente, por exemplo, enzima ou emulsificante especificamente para panetone, por exemplo, nós temos, né? Então, o que nos faz diferente de todas elas é tudo isso, tanto a parte de estudo de mercado como a nossa parte tecnológica, sem contar com todo o suporte técnico para transformar essas misturas em receitas imbatíveis, como também nossa parte comercial, que dá todo o suporte comercial com negociações que atendem às necessidades de todos os que estão consumindo. É um grande orgulho ser distribuidor exclusivo da Puratos no estado do Rio de Janeiro, né? Já são 2 décadas que a gente realiza esse trabalho, saber que representamos uma empresa que investe tanto em tecnologia, investe em desenvolvimento de produtos e parceira realmente não só da distribuidora, mas dos clientes finais. E hoje, especialmente, estou muito feliz pela sua participação, venho agradecer imensamente a sua contribuição com o seu conhecimento. Muito obrigada, Yohannes. Eu que agradeço, eu tenho um vínculo extremamente íntimo com vocês aí, né, com a CCM, eu tenho um carinho gigantesco mesmo não só pelo tamanho que vocês são, né, de empresa grande, mas pela maneira como vocês trabalham, né? A organização impecável, a logística incrível que vocês têm, e muitas vezes até nos inspiram aqui na Puratos a melhorar. É um grande prazer tê-los como parceiros já há tantos anos e eu, né, particularmente, adoro Nova Friburgo, essa cidade maravilhosa e essa empresa que eu não posso deixar de visitar toda vez que eu vou para essas regiões aí. Eu tenho um carinho muito grande. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouco desse mundo do panetone que para Puratos é extremamente importante. Vou dizer que metade do ano para frente praticamente nós trabalhamos dia e noite para atender todas as demandas de mercado. Isso nos faz líderes e nos faz também com essa responsabilidade e preocupação de sempre melhorar, de sempre agregar, né, agregar valor mesmo para que nossos clientes, né, possam oferecer a seus clientes um produto da melhor qualidade possível. Essa é a melhor relação, quando todo mundo ganha, né? Indústria, distribuidor e o nosso cliente e o cliente do nosso cliente. Então, muito obrigada, fico muito honrada com a sua participação e em breve teremos outro assunto para te convidar. Obrigada, querido. Farei com muito prazer. Até mais.